Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Eis que o Rei há de vir, Senhor da terra. Ele mesmo de nós afastará o jugo do nosso cativeiro. Ali não, quando ele vier, ali não existem mais leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. E os que forem libertados poderão percorrê-la, e os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seu rosto, cheio de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Fiz questão de fazer essa misturada aqui com as passagens, tanto da primeira leitura, o Salmo e tudo, e a antífona da aclamação ao Evangelho, para que nós notemos o que a igreja está nos levando a tomar consciência no futuro. Num futuro bem próximo, todas essas coisas, elas vão de se realizar. Embora o judeu, eles estivessem notando e pedindo que essas coisas acontecessem apenas num plano muito humano, o que Deus queria que nós entendêssemos que isso fosse num plano espiritual. É lá no céu que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Lá no céu não haverá essas divisões e tudo. É por isso que o Senhor vem nos salvar. E nós, católicos, nós não podemos ficar vendo o cristianismo apenas num plano humano, né? Deus virá para resolver todos os problemas que eu tenho. Mas não o grande problema, mas esses problemas que nós passamos e vivemos no dia a dia. O grande problema que Deus veio na primeira vinda, foi justamente para que os nossos pecados fossem perdoados. Aqui está o sentido da vida cristã. O Verbo se encarnou e Ele habitou entre nós. Ele veio para quê? Para tirar as lágrimas dos nossos sofrimentos do dia a dia, esses sofrimentos normais. Bem, a igreja vai nos dizer que os sofrimentos, eles são necessários na nossa vida. Então, se os sofrimentos são necessários na nossa vida, então Ele não veio tirar esse sofrimento humano. Pelo contrário, até esse sofrimento humano que nós vivemos é uma purificação para que nós possamos, sim, um dia ir para a eternidade e assim lá não haverá sofrimento nenhum. Se nós não colocarmos como base da nossa vida cristã, que quando Jesus veio se encarnar, Ele veio para perdoar os nossos pecados, nós vamos viver uma religião muito alienada. Por que que o Verbo divino, Ele se encarna? Por que que Jesus vem? Eis que Ele vem, né? Vem na primeira vez. Ontem nós vimos João Batista lá preparando o povo para recebê-lo. E agora, eis que Ele vem numa segunda vez. Então, na primeira vez, como eu tenho falado para vocês aqui, Ele veio para isso. Jesus veio para dar-se pela nossa salvação. Por isso que quando Ele olha para esse paralítico, por que que Ele não diz de imediato para o paralítico assim, levanta e anda?
Ele deveria ter dito logo isso, né? Aqueles homens trazendo aquele homem paralítico, Jesus olha, era para Jesus chegar e dizer assim, ó, levanta, anda. Não, ele olha para o homem e diz assim, os teus pecados, homem, teus pecados estão perdoados. Ele perdoa o pecado, mas não diz que o homem fique curado. Ele só curou por causa de insistência dos outros, dizendo assim, mas quem é você para perdoar os pecados? Aí Jesus diz, então tá bom, para você saber que eu tenho o poder de perdoar os pecados, porque eu sou Deus, então eu vou provar uma coisa para você, eu vou fazer com que ele fique curado, porque uma vez que ele fique curado, aí vocês vão entender que se eu posso curar um homem, por que eu não posso perdoar? Provavelmente aquele homem poderia ter voltado paralítico. E porque Jesus falou, e aqui está o entendimento, ele vem pela primeira vez para perdoar os nossos pecados. Lembremos que no Evangelho de São Lucas, quando ele está lá crucificado, prestes a morrer, aí ele dá aquela sentença, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a partir daquele momento, todos os povos foram perdoados. Todos os povos foram perdoados. Todos. Só que esse perdão que Deus nos dá, ele precisa ser acompanhado por uma atitude nossa, de reconhecermos que nós somos pecadores. E aí, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, aí nós pedimos a Ele, e aí há um casamento, né, entre o perdão que Deus nos dá e o pedido que nós fazemos. Me perdoa. E aí somos perdoados. Eis o que foi que Jesus veio fazer na primeira vinda. Tiremos da nossa cabeça, meus irmãos, que na primeira vinda, Jesus veio para dar dinheiro para quem não tinha, para dar casa a quem não tinha. Esses milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães, pessoas que foram curadas realmente por Ele, era para mostrar a divindade dEle, era para que os judeus percebessem naquele homem o Messias. Tanto que não foram todos os judeus que foram curados. Não foram todos os pagãos que foram curados. Eu digo curados fisicamente. Mas quando se fala de perdão dos pecados, todos foram perdoados. Porque ele veio para oferecer-se em sacrifício. Aí eu repito aquilo que eu venho dizendo para vocês, para que nós possamos nos preparar bem nesse advento, né? Aí agora nós entendemos, ele não veio para julgar. Na primeira vinda, ele não veio para condenar. Na primeira vinda, o pior pecador existente na face da terra, ele veio para perdoar aquele pecador, o blasfemador, aquele que não queria saber de Deus, aquele que fez muitas atrocidades. Ele olha para aquele dali, porque ele não veio julgar, ele veio salvar. Ele diz assim, olha, eu estou derramando o meu sangue, eu vim aqui para salvar você. Você vai largar essa vida para que você possa um dia conviver comigo. Comemorar o Natal é relembrar isso. Nós estamos diante daquele menino Jesus, que é Deus, que ele veio para nos salvar, ele não veio para nos julgar. Pronto, uma vez que nós entendemos isso, aí a segunda vinda é para julgar.
A segunda, sim. Entendam, na segunda vinda, quando Jesus vier na sua glória, Ele não vem agora para pegar aquele pecador, o pior que tinha, e dizer, olha, eu vim aqui para te perdoar, eu não vim para julgar, não, eu vim para salvar você. Quando Ele chegar, de repente, aí já não haverá mais essa questão de perdão. Agora é o julgamento. Por isso que nesse intervalo da subida dele e do próximo retorno, nós temos que estar aqui batendo no peito, pedindo perdão, buscando o sacramento da confissão. Aqueles que não foram batizados, eles precisam serem batizados, para que na hora que ele chegar, no momento que ele chegar, ele possa nos levar santos. Lembremos de ontem, a segunda leitura da carta de São Pedro. Ele diz, olha, não se enganem. Essa demora de Deus é porque Ele está usando de paciência. Ele está dando um tempo para que nós possamos mudar de vida, porque Ele quer que todos se salvem. Ele não quer perder nenhum. Está vendo? Esse tempo é para que cada vez mais nós sejamos santos. Esse tempo é um tempo de graça. É o Kairos. O Kairos é isso. Nesse tempo que Ele dá para nós, de muita graça, Ele está dando essa graça. Essa é a graça. Às vezes a gente fica confundindo graça, né? É porque eu não tinha isso e eu fui agraciado, aí Deus me deu isso. Sim, tudo bem, isso não tem problema, mas entendamos muito bem o que significa esse tempo de graça. É um tempo que Deus está sendo muito misericordioso. Aí dá para entender mesmo essa questão que as pessoas dizem que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, é isso mesmo. Dentro desse contexto, dá para nós entendermos, Ele é misericordioso mesmo, e é. Nesse tempo agora, não tem justiça ainda. Esse tempo é o tempo que Ele vai derramando as graças de conversão. Aí Ele vem e fala com Santa Faustina, né? É a tábua da salvação, minha filha. É o tempo da misericórdia. Quanto mais houver pecador, antes deles morrerem, e faz assim, na hora que aquela pessoa estiver morrendo, por mais pecadora que ela seja, reza o texto da misericórdia, para que nesse último momento em que Satanás ainda vem para dar a cartada final, a pessoa possa nesse momento se arrepender, está vendo? Nesse momento se arrepender, e se arrependendo, mesmo que a pessoa não tenha confessado seus pecados, recebido o sacramento da confissão, nesse momento, ela se salvará pelo arrependimento do último momento. Claro que vai para o purgatório depois. E aí Deus vai julgar o tempo que a pessoa vai ficar. É esse o entendimento desse tempo da misericórdia. Realmente, nesse tempo, Deus está passando a mão na nossa cabeça e dizendo, e aí, meu filho, quando é que você vai mudar? Eu não quero que você continue nessa vida. E a misericórdia vai acontecendo para que haja essa mudança. Mas aí, meus irmãos, se a pessoa morre, sem querer saber de Deus, nessa vida errada, aí passando por lado de lá, não tem mais arrependimento.
E pelo fato de lá não ter mais arrependimento, não tem mais a misericórdia como nós entendemos. Vai ter a misericórdia acompanhada da justiça divina. E aí Deus vai dar para cada um o que ele merece. Não quis saber dele, então não vai ficar comigo. Quis saber dele, morreu. Querendo viver com ele, vai morrer com ele. Por isso nós não podemos perder tempo, né? Tirando a exceção desse tempo da pandemia, que é uma catástrofe em relação aos sacramentos, se tornou uma catástrofe, porque nem as pessoas têm o direito de, nesse tempo, recorrer até ao sacramento da confissão e ao sacramento da Eucaristia. Vai depender da diocese, vai depender do sacerdote, vai depender e depende da autoridade civil, um monte de coisa, e muita gente aí querendo receber e não recebe. Ontem eu fui celebrar a missa aqui na paróquia, em uma das capelas, e quando eu cheguei, estava saindo do carro, tinha uma mulher bem na porta, assim: padre, eu preciso me confessar. Desde quando aconteceu essa pandemia, eu não tenho conseguido me confessar. Me atendem em confissão. Porque se eu não me confessar, padre, eu não vou poder comungar. E eu não posso comungar na condição que eu estou. Aí ali mesmo, né? Faltando aí poucos minutos da missa, já fui pegando os paramentos que eu ia usar para a missa. Ali eu me paramentei e ouvi a confissão da mulher. Está vendo essa misericórdia de Deus? Que no momento desse... Por isso que nós não podemos nos fechar, nós não podemos brincar. E aí vai se observando também que isso tem levado as pessoas a um certo relaxamento. Para alguns, esse tempo de pandemia tem levado as pessoas a refletirem e dizerem assim: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Agora, para outros, está assim, eles estão se acomodando. Não estão indo na missa, justificam que não tem padre para confessar, então vão levando a vida assim, de qualquer jeito. E o que será de nós desse jeito? Se ele veio para perdoar, para dar o perdão. É claro que as pessoas que não estão conseguindo, estão indo atrás e não estão conseguindo, claro que elas não vão ser condenadas, elas foram atrás. Se não teve, aí é problema, né? Deus não vai condenar uma pessoa que buscou a confissão e morreu sem poder confessar. Agora, aqueles que nem tentar estão, se acomodaram, estão acomodados, pararam. Como é que vai desfrutar do perdão de Deus se não quer? Não existe palavra mais nobre e sublime que um ser humano possa ouvir na terra do que essa: homem, teus pecados estão perdoados. Não tem. Não tem nenhuma palavra que supere essa. Não tem. Que Deus nos dê, então, a graça da fidelidade. Rezem por nós, sacerdotes, para que não estejamos fechados em nós mesmos. Rezem para que as pessoas abram o coração e possam buscar o perdão de Deus. Rezemos para que as pessoas não fiquem interpretando que a misericórdia de Deus significa assim que Ele é tão bom que eu posso fazer o que eu quero e no final todo mundo vai se dar bem lá na eternidade, que não é assim.
rezemos pela nossa comunidade, né? Cada um reze pela sua, reze na sua comunidade paroquial, rezemos pela nossa comunidade Canção Nova, para que nós, membros, não relaxemos. E vamos vivendo uma vida assim de qualquer jeito, achando que tudo está bem, porque acha que só rezando o terço da misericórdia tudo vai resolver. Meus irmãos, não adianta nada rezar o terço da misericórdia se não houver arrependimento dos pecados e a busca do sacramento. Vai ser apenas uma oração a mais. Uma oração a mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.